Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal GT Autos, pessoal, começando aqui mais um teste da semana com a Fiat Toro Ultra já Turbo Flex. Lembrando que essa picape nessa configuração Ultra era somente diesel e agora a Fiat vende essa versão Ultra somente com motor 1.3 Turbo Flex. Mas é claro que na avaliação completa a gente vai falar de todos os detalhes. O foco aqui hoje, como vocês já bem devem saber, são as assistências à condução. Então nós vamos testar parâmetros, por exemplo, como farol alto automático, sistema de permanência em faixa, frenagem automática de emergência e etc. Para descobrir então se a Fiat Toro consegue ou não, digamos que, dirigir sozinha através desses sistemas de auxílios ao motorista. E antes da gente ir lá para a estrada, quero mostrar aqui para vocês algumas configurações que a gente tem sobre as assistências à condução. Então a gente vem aqui em segurança e assistências de direção, controle de freio de emergência autônoma, frenagem automática de emergência. Você pode deixar o alerta mais a frenagem, só o alerta, ou desligar todo o sistema. E a sensibilidade, vocês podem ver aqui que a gente deixou no perto para fazer o teste, mas você pode ainda deixar no médio ou no mais longe. Lembrando que o perto ele vai avisar quando estiver bem próximo já de um acidente. O longe ele vai avisar com mais antecedência, né? Controle de faixa. Isso aqui a gente vai mudar em movimento, tá? No teste, mas você pode deixar o alerta cedo, médio ou tarde. E a intensidade você pode deixar alta, média ou baixa. Você tem ainda aqui os comandos do sensor de estacionamento, que não é exatamente uma assistência à condução, mas quando a gente vem aqui em luzes, você pode também desativar ou ativar o controle do farol alto, que seria o farol alto automático. O legal é que você pode desligar até aquela luz de conversão estática que ele acende o farol de neblina somente de um dos lados. Basicamente é isso, tá, pessoal? Vamos lá para a estrada então conferir se a Fiat Toro consegue ou não, digamos que, dirigir sozinha. Vamos começar falando do sistema de permanência em faixa aqui da Fiat Toro Ultra. Lembrando que ele funciona entre 60 e 180 km por hora e você tem aqui uma tecla nesse estilo piano aqui no painel, onde você consegue desativar este recurso. Ou seja, toda vez que você ligar o carro, ele vai voltar acionado, mas caso você queira que ele não atue no volante, vai ter que apertar aquele botãozinho ali. Aqui no painel de instrumentos de 7 polegadas, a gente pode até encontrar uma tela com as assistências à condução. Aqui ó, a gente tem assistência de direção. E a gente percebe que ali está aparecendo uma Toro em verde pra gente. Por quê? Porque ele está detectando as duas faixas. Lembrando que a primeira configuração que a gente está aqui, eu vou testar no médio, tanto o alerta quanto a intensidade, vamos deixar no médio. Agora vamos jogar aqui para a direita, vamos ver se ele consegue corrigir bem. Vamos deixar ele sair para cá, ó. Fez uma correção muito boa, trouxe o carro um pouco mais para o centro da faixa, corrigiu muito bem novamente. Ó, só que ele já está pedindo as mãos no volante. Não vou fazer nada, vamos ver o que acontece. Ele simplesmente desligou o sistema. Agora eu vou ter que clicar aqui nessa tecla em piano para ativar novamente o recurso. Com ele ativo novamente, vamos ver aqui para a esquerda. Ó, ele fez uma atuação bem pequena no volante, vamos ver aqui para a direita. Agora ele já foi um pouco mais agressivo, porque o ângulo da curva também era maior e tudo isso interfere, inclusive a velocidade que você está, o ângulo da curva, condições de tempo, né, como neblina, um som muito forte que pode ofuscar a câmera ou algo nesse sentido. Aqui de novo para a direita, vamos lá. Ó, fez uma correção um pouco mais agressiva também, mas nem deixou o carro sair da faixa. Então ele funciona muito bem. Vamos ver aqui para a esquerda. Ó, fez uma correção agora um pouco mais suave. Vamos ver de novo para a esquerda. Ó, de novo corrigiu de forma bem suave para trazer o carro para o meio da faixa. Agora vamos deixar o alerta no tarde e a intensidade no baixo. Ou seja, estamos com a condição aqui menos atuante possível, tá? Vamos deixar ele sair para a direita aqui. Ó, ele ainda corrigiu bastante, como vocês podem ver. Ainda trouxe o carro para o centro da faixa. Ó, agora parece que ele já aplicou o sistema. Ele fez uma correção muito pequena no volante, mas o carro acabou voltando aqui para a faixa, mas por conta da inclinação da curva mesmo. Vamos ver aqui para a direita. Ó, agora a gente percebe que de fato ele chegou um pouco mais perto de comer faixa e ele fez uma atuação um pouquinho mais suave, um pouco mais devagar no volante.
mas conseguiu trazer o carro também de volta para a faixa, ó. De novo ele fez essa atenuação, digamos assim. Mais uma vez aqui para a esquerda, vamos ver. Ó, agora ele chegou a comer um pouquinho de faixa, mas ele conseguiu retomar o carro para o centro. Vamos testar uma última configuração. Vamos colocar agora o alerta em cedo e a intensidade em alta. Ou seja, ele está na configuração mais sensível possível. Vamos lá, deixar ele sair aqui para a esquerda. Ó, agora vocês podem perceber que ele foi de fato um pouco mais agressivo e ele atuou, digamos que mais cedo, um pouco antes de chegar ali na faixa, né, para comer faixa. Então, nesse modo, ele tenta, entre aspas, centralizar. Lembrando que esse carro ele não tem o centralizador de faixa, são sistemas diferentes. Esse aqui é o sistema de correção com atuação no volante. Então está saindo da faixa, ele vai corrigir para que você volte para a faixa. Agora, aquela função que centraliza o carro de fato, que ele vai dirigindo sozinho, mantendo no meio da faixa, esse carro não possui esse item, infelizmente. Lembrando que essa versão Ultra, já com motor Turbo Flex, novidade, né, nessa linha 2025, já com motor também um pouco menos potente, né, a gente falou sobre isso em outros vídeos, mas lembrando que ela custa hoje R$194 mil aproximadamente. Então não ter o centralizador de faixa eu acho um pecado um pouco grande. Aqui para a direita vocês podem ver que de novo ele corrigiu bem mais forte, né? Então eu particularmente gosto de deixar aqui tudo no médio. Então a gente pode dizer que para um sistema de correção de faixa ele funciona muito bem, mas de fato falta o centralizador. O legal é que você consegue colocar a sensibilidade que você preferir. Tem vários outros carros que já passaram aqui pelo canal que simplesmente possuem uma configuração única. Ou você ativa o sistema ou desativa. Esse aqui você personaliza da forma que você prefere. Então isso é um ponto bem interessante. Agora, geralmente eu aproveito esse momento para a gente falar sobre o piloto automático adaptativo. Mas infelizmente é um outro item que não está presente em nenhuma Fiat Toro, não é uma exclusividade aqui dessa versão. Nem mesmo a versão Range Diesel, que inclusive já passou aqui pelo canal, que é a configuração mais cara da linha, ela também não tem o ACC, o piloto automático adaptativo. O que você tem aqui é um piloto automático convencional com o limitador de velocidade. O nome correto é controle de cruzeiro, né? Não piloto automático. Mas tem o funcionamento padrão que vocês já conhecem, né? Então você coloca, por exemplo, 50 km por hora, ele vai acelerar e quando chegar no 50 ele para de acelerar. Porém ele não freia em nenhum momento, então se você pegar uma descida, vai acabar passando dessa velocidade. Por mais que não seja adaptativo, ou seja, que ele não mude em relação ao carro da frente, né, que ele não faça essa adaptação, eu acho que pelo menos ele poderia atuar nos freios para segurar dentro da velocidade que você programou. Não faz isso. E o limitador é um pouquinho diferente. Se você selecionou, por exemplo, os 50 km por hora, ele vai então cortar a sua aceleração quando chega no 50. Lógico, se você der um pé fundo no acelerador, por questões de segurança, aí logicamente ele vai liberar a potência para você. Mas se você pisar, digamos que normalmente, você vai perceber que ele não está acelerando. E é o seguinte, pessoal, você está assistindo esse vídeo aqui de graça, não é mesmo? Então peço por favor que você deixe o seu like, porque também é gratuito e ajuda muito a gente, contribui para esse nosso trabalho. Uma outra coisa que também ajuda muito é você deixar o seu comentário aqui embaixo. Então já expresse a sua opinião sobre a Fiat Toro Ultra aqui no campo dos comentários abaixo deste vídeo. E é claro, né, aquela hypada também, se você já atualizou o aplicativo do YouTube, fica ali perto dos comentários a opção de hypar o vídeo. Também é gratuito e também ajuda muito a gente. Quero falar agora sobre a frenagem automática de emergência. Lembrando que, infelizmente, ela só detecta veículos. Para um carro de quase 200 mil reais, acho que já poderia também incluir a detecção de pedestres e ciclistas. Mas infelizmente não é o caso. E ela funciona, esse sim um ponto positivo, a partir de 7 km por hora. Então mesmo em um trânsito um pouco mais intenso, em baixas velocidades, ele já está monitorando ali o carro à frente para detectar uma possível colisão. Vale lembrar também o seguinte, tá? Esse sistema ele é baseado por essa câmera que fica aqui atrás do para-brisas e ele nem sempre consegue evitar completamente uma colisão. Muitas das vezes ele consegue apenas mitigar o acidente. Isso quer dizer que vamos supor que você vá bater a 120 km por hora, mas o sistema atue nos freios
e ele consiga reduzir para 90 km por hora, quem sabe para 80, 70, para 60, que seja. Qualquer redução de velocidade que ele fizer de forma autônoma já te ajuda a diminuir os riscos desse acidente. Acontece também que, se você der um pé fundo, provavelmente ele não vai atuar, porque ele vai entender que você está no comando do carro. Agora, se você pisar levemente no freio e ele entender que essa frenagem não é o suficiente, em razão da possível colisão que ele detectou, ele vai então aplicar uma força maior no freio para, de novo, tentar evitar completamente ou pelo menos mitigar a colisão. Lógico, a gente não vai deixar ele frear de forma automática por questões de segurança, mas a gente consegue testar o alerta. Então vamos acelerar aqui mais forte contra esse Volkswagen Up e vamos ver o que acontece. Ó. Aqui vocês viram, na verdade, ele até aplicar a frenagem, né? Eu acionei um pouco o pedal do freio e ele entendeu que não era o suficiente. Na verdade, até era, tá, pessoal? Mas como eu deixei para frear um pouquinho em cima, digamos assim, além do alerta frear ali, o aviso sonoro também que ele dá, eu pisei um pouco no freio, ele entendeu que era melhor aplicar uma frenagem mais forte. Lógico, eu vi que não tinha carro próximo atrás, tá? E não façam isso, inclusive. Eu achei que a gente ia mostrar só o alerta, mas acabamos conseguindo mostrar também a frenagem automática. E é interessante citar também que, se por acaso essa frenagem automática chegar a parar completamente o carro, ele vai manter a Toro parada por 2 segundos e depois vai liberar os freios. Então fique atento, porque ele não vai manter o freio acionado por muito tempo. Pessoal, eu quero aproveitar esse momento aqui, estou numa estrada de terra onde eu sempre passo com todos os carros aqui do canal. Eu quero aproveitar que não escureceu ainda completamente para a gente falar sobre o farol alto automático. Aqui ele deve acionar porque ele já acionou comigo ali algumas vezes antes de eu começar a gravar, e ele está com os faróis baixos ligados automaticamente a partir do sensor crepuscular. Então é provável que assim que possível ele faça o uso do farol alto automático, sim, principalmente onde está aqui um pouco mais escuro. Lembrando, é só você deixar no modo automático, claro, tem que estar ativado ali na multimídia também, e você então dar um toque no farol alto como se fosse acionar ele normalmente. Ele vai aparecer um símbolo ali de farol alto com um A no meio. Ele acabou de ativar, inclusive, ó, ele ligou, vamos ver quando que ele vai desligar. Por enquanto ele está mantendo o farol alto ligado, tá? Não sei se vocês conseguem notar, pelo menos ali pelo painel. Acabou não detectando o carro, então ele não desligou, mas deveria, tá? Tudo bem que estava numa curva, então, ok, passou rápido, dá pra entender. Mas a função dele é justamente essa, né? Ele liga quando não há nenhum carro na frente, e assim que ele detecta um veículo, seja no mesmo sentido ou no sentido contrário, aí ele vai desligar automaticamente o farol alto. Assim que possível ele liga novamente. O manual não especifica, infelizmente, nada pra gente sobre esse recurso, mas com base nos modelos que a gente já testou aqui no canal, eu posso dizer que ele vai funcionar ali mais ou menos a partir dos 30 km por hora. Agora ele desligou o recurso, provavelmente porque a gente abaixou aqui dos 20 km por hora. Então em baixas velocidades ele vai desligar automático, tá? Vamos passar aqui, ó, 25, 30 por hora, 35, quase 40, até agora ele não ligou de novo, tá? Vamos ver como que ele vai atuando. Mas além dessa velocidade mínima que geralmente tem para o farol alto automático, que fica em torno dos 30 km por hora, lembrando, não está especificado no manual, tá? Isso com base no que eu já testei de carros com farol alto automático. Ele também considera a iluminação da via, geralmente. Ou seja, se você pegar uma rua ou uma estrada que esteja muito iluminada, ele não vai ligar o farol alto automático. Ele entende que não é necessário, que a iluminação do farol baixo já é suficiente. Mas aqui eu já consegui mostrar para vocês ele acionando algumas vezes. Vamos ver se a gente consegue mostrar de novo. Bom, pessoal, até o momento a Fiat Toro não ligou de novo aqui o farol alto de forma automática, possivelmente também porque ainda está mais claro, mas vocês já conseguiram ver que ele funciona em condições bem específicas. Eu gostaria que ele fosse mais abrangente, mas ainda assim, quando você atende, digamos que esses requisitos, né, ele funciona bem sim. Mas e aí, pessoal, o que eu achei de todos esses sistemas de condução semi-autônomos, digamos assim? Sinceramente, eu esperava bem mais aqui da Toro. O sistema de permanência em faixa até surpreende, ele funciona bem,
só que não tem o centralizador, né? Pelo menos você tem ali as sensibilidades para você ajustar da forma que você quiser, mas a Rampage já tem o centralizador, que ele mantém no meio da faixa. Essa aqui não. Também falta piloto automático adaptativo, não tem sensores de ponto cego, infelizmente. Claro que por conta disso também não tem o alerta de tráfego cruzado traseiro, não tem reconhecimento de placas, enfim, eu acho que faltou mais sistemas. Os que tem até que funcionam bem, mas considerando ser a versão mais completa, poderia ter mais itens de assistências à condução. Lembrando também que as versões diesel têm um assistente de descida, que é ideal para você usar no off-road. Mesmo essa aqui não sendo 4x4, bem que já poderia ter esse item também. Mas agora que vocês já sabem a minha opinião, também quero saber a de vocês. Então comenta aqui embaixo, pessoal, o que você achou dessas assistências aqui da Fiat Toro Ultra? Esperava mais? Gostou? Você acha que está condizente com a faixa de preço do carro? Ou você até se surpreendeu com elas? E é claro, né, pessoal, se inscreva no canal e ative as notificações, porque teremos muito conteúdo legal com esse carro e também com todos os outros que passam pelo teste de uma semana aqui no canal GT Autos.